Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje quero falar com vocês sobre um tema, sobre uma data que está se comemorando agora em dezembro. Eu não sou muito adepta a essa questão de datas e dias, porque por mais que a ideia e a proposta sejam maravilhosas, mas ultimamente tem parecido que nós estamos que algumas datas são só para colorir o calendário, né? E fica um calendário colorido que parece assim, agora novembro terminou a conscientização do câncer de próstata, e a questão do câncer de próstata já terminou e é só ali. Mês da consciência negra é só em novembro, e que as pessoas nessa condição são só nisso. Não. Nós precisamos ter essa reflexão o ano todo momento, sempre, constantemente, mas em função de que a proposta é a conscientização e instruir as pessoas para lidar melhor com cada situação, com cada tema. Agora, no dia 13 de dezembro, se marca a data do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Também tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né? E aí eu trouxe esse tema para a gente abordar aqui, mais para trazer informações e dividir opiniões e temas com vocês, porque eu também não sei tudo e não sou dona da verdade, mas para levar informações, né? Que esse é meu intuito aqui com esse programa e com meus meios de comunicação, como eu sempre falo e repito, porque realmente, eu acho que tudo que nós abordamos aqui, que outras pessoas também levam de informações, deveria ser o ano inteiro e deveria ser algo natural, sem maiores problemas, sem maiores situações e datas específicas. Porque se você se conscientizar e se colocar no lugar do outro, por mais que você não seja uma pessoa com deficiência, por mais que você não conviva com uma pessoa com deficiência, se você se colocar no lugar do outro, você não precisa saber tudo, ninguém precisa saber tudo, mas já vai ser um grande passo, já vai ser uma grande melhoria e já vai fluir melhor do que tem fluído, que já evoluiu muito nos últimos anos, mas é algo relativamente novo, porque ainda se tem a dificuldade de entender que uma pessoa com deficiência é um indivíduo como qualquer outro, com sentimentos, com pontos positivos e pontos negativos, que ele vai ter um comportamento ou outro, muitas vezes não é por ser uma pessoa com deficiência, e esses comportamentos vão ser pela forma de ser daquele ser humano, mas que muitas vezes é misturado e colocado numa situação, como eu brinco no balaio, onde que tudo penso que é pela questão com deficiência, e esse tema foi importante e é importante trazer para trazer à tona e à luz de algumas situações, porque senão nunca iria se refletir e abordar sobre tais situações. E o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu estou pegando aqui, como você sabe, eu sempre tenho uma colinha para não falhar em nada, né? Não esquecer em nada. Foi preparado pela Agnes Fletcher, por isso que é internacional, porque também tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, e ele foi publicado originalmente pelo em inglês, né, pelo Disability Awareness Action Disabled People International, e que foi traduzido em português pelo Romeo Sasaki, que é uma pessoa que tem muito influente nessa situação e que tem falado muito e abordado sobre vários temas nessa área e tentado conscientizar e melhorar os ambientes e as situações que precisam para esse público. E ele foi transformado pela ONU como essa data na 30ª sessão plenária especial sobre deficiências nas Organizações Unidas, para justamente isso, levar como proposta de debater e conscientizar o ser humano sobre esse assunto, sobre outros assuntos relacionados a esse público. Então, foi escolhido pela ONU como Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência e abordado em todo o mundo, né? Aqui é em agosto, no Brasil, fora do Brasil nessa questão, isso com o objetivo de criar estratégias de melhorar e
facilitar a vida como um todo para essas pessoas, né? Por isso desse tema e por isso dessa data de trazer cada vez mais à tona esses assuntos, porque muitas das questões que precisam ser melhoradas e que melhoraram, tem a questão do financeiro, tem a questão da acessibilidade, tem a questão de estruturas, mas é muito a atitude, o comportamento, né? Então é isso que eu venho falando e foi feito na época o programa de atendimento que na época se falava o termo portadores de deficiência. Hoje esse termo já foi atualizado, porque ninguém porta nada. Uma pessoa com deficiência, ela não deixa sua deficiência em casa e sai para a rua, então por isso que esse termo não foi o melhor e tudo vai se atualizando, conforme a gente vai estudando, vai se aprimorando, vai melhorando a situação e falando de uma forma diferente. Hoje a pessoa com deficiência, porque a pessoa sempre vem antes do que a deficiência e o indivíduo, né? Então não é mais portador com deficiência. Até uma das brincadeiras que eu e o meu grupo na LACUA, que é a associação que o AJD Fundar faz, principalmente agora que está começando o verão e nós temos um dos braços da LACUA e tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando hoje, que é o Garopas, que é o surf para pessoas com deficiência, adaptado para pessoas com deficiência, que durante o ano a gente aprende técnicas e treina na piscina. E no verão, como a nossa associação é numa cidade que não tem mar, no verão a gente se desloca até algumas praias mais próximas e as que comportam a estrutura que a gente precisa, pelo menos básica, porque a gente faz um bate e volta, vai de manhã, eu saio de manhã cedo e volto de noite e faz essa proposta do surf, do bodyboard, conforme a condição de cada pessoa. E até uma das brincadeiras que a gente faz, dessa questão de diferenciar a pessoa com deficiência para o portador com deficiência, que agora sim nós vamos portar as nossas pranchas, pegar as nossas pranchas e ir para a praia. Mas uma pessoa com deficiência não porta a sua deficiência e tira a sua deficiência quando ela quer ou deixa de um lado quando ela quer. Não. Ela vai precisar sempre e é essa diferença, é isso que eles queriam explicar, o porquê que mudou o termo de portador para a pessoa com deficiência, né? E das características e dos detalhes e de tudo que comporta ser uma pessoa com deficiência, que é uma das questões que eu sempre falo. Os ambientes, muitos lugares, escolas, pessoas, empresas, não são todas, mas muitas vezes querem a diversidade por tudo que tem de benefício, porque se tem muitos desafios e muitos problemas, mas tem muitos benefícios, mas não querem a deficiência da pessoa. Então, a pessoa é com deficiência não é porque ela quer, ou porque ela pode deixar em casa, ou pode deixar, hoje eu estou cansado, não vou levar minha deficiência junto, não. Ela vai precisar sempre disso. Então, por isso que tem que ser visto e humanizado esse assunto de uma forma mais branda e tudo mais. Então, esse documento foi organizado. Outra coisa, que eu estava na minha cópia, na minha pesquisa, mas para não esquecer nada, mas que eu tenho que falar, disability awareness, normalmente disabled people, pessoas normalmente se traduz como inclusão ou pessoas com não habilidades. Se for fielmente do termo, sim, mas nós podemos começar a pensar e raciocinar, como diz o Alito, que é dono da patente do Danceability, e que como ele transformou essa palavra em inglês, e em vez de dançar e movimentar a sua deficiência, você vai dançar e movimentar as suas habilidades. Então você vai descobrir o que você tem de melhor, como você faz melhor aquilo que você quer fazer com a realidade que você tem, e dentro disso ampliar e melhorar e trabalhar para ficar cada dia melhor. Então vamos começar a tentar se trabalhar e pensar dessa forma, mesmo pensar como a não habilidade da pessoa, qual é a habilidade que a pessoa tem, porque todos nós temos alguma habilidade e pontos negativos também, com certeza. Como eu falei, somos seres humanos com comportamentos ou não, mas como fazer essa mudança de mentalidade para que não se pense só no negativo da pessoa. Então, do que se trata esse tema? Foi na sessão plenária especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovada a resolução que declara o dia 3 de dezembro de cada ano como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A Comissão dos Direitos Humanos
pela Resolução 1923/29, de 5 de março de 93, apelos a todos os países membros que enfatizem a observância do Dia Internacional, a fim de que as pessoas com deficiência desfrutem plenamente e igualmente dos direitos humanos e participem da sociedade como um todo, com tudo que se tem direito ou não. Então, esse documento foi projetado para dar apoio ao trabalho da Organização das Pessoas com Deficiência, observância e celebrar esse dia e melhorar cada dia mais o ambiente que nós vamos estar e os lugares que nós vamos frequentar. O local de forma nacional, regional, internacional, as oportunidades que pode se dar para esse público e para todos os públicos, sabe? Programas que vão ajudar o dia a dia dessas pessoas, políticas, leis adequadas e como eu falo, as leis e no papel tá perfeito, nem sei se precisa melhorar alguma coisa, claro que sempre a gente pode estar em constante evolução, o que está faltando é praticar mais o que está lá. E como eu sempre falo, e que meu pai também fala, que se as pessoas praticassem o que dizem, o que falam que querem fazer, pensando no outro, não precisaria leis e não precisaria papel. Mas, como nós estamos num mundo que está tudo muito desvirtuado, muito difícil hoje em dia, e que está até chato, porque muita coisa dentro desse tema também da pessoa com deficiência precisou ser organizado, precisou ser montado e precisou ser melhor estruturado, como esse exemplo desse termo que eu falei para vocês, do portador e da pessoa com deficiência, mas tem o politicamente correto, tem se dado um tiro pela culatra, como se diz, porque as pessoas estão ficando muito cheias de mimimi, muita coisa. Eu não estou falando que não tem que usar o termo correto, que não tem que usar, que não tem que cuidar do preconceito, que não tem que conscientizar, que não tem que falar desses temas. Mas como fazer isso de uma forma que seja sempre, sabe? Que nem, por exemplo, agora, hoje em dia tem muitas pessoas pegando esses exemplos simples e tem outros termos muito complexos que se preocupam muito quando a pessoa que vai falar contigo usa o termo portador ou usa o termo pessoa com deficiência. Mas ao longo do bate-papo e da conversa e da explanação que as pessoas vão fazer, você consegue entender se ela usou o termo portador porque ela era acostumada com esse termo, que era esse termo que estava nos livros e na parte didática, ou se é porque ela está querendo ser preconceituosa contigo. No tom da conversa, no calor da conversa, a gente consegue ver quando a coisa é por preconceito ou é por falta de informação ou ignorância no assunto. Nós, nesse meio que convivemos, nesse meio, estamos cansados muitas vezes de abordar e ter que falar sempre a mesma coisa, exigir sempre os mesmos direitos, sempre as mesmas questões, mas eu entendo que às vezes nem todo mundo que te chama de portador é porque está querendo ser preconceituoso contigo. Então eu luto e brigo pelos nossos direitos e quero um mundo cada vez melhor para nós, mas eu entendo que também faz parte de nós entendermos quando existe um preconceito e quando não é preconceito. E educar com amor, por mais que dê vontade de às vezes brigar, jogar tudo para o espaço, porque realmente tem coisa que não precisaria mais ser repetido, mas ainda precisamos, e saber fazer essa distinção do que é preconceito e do que não é, porque então politicamente correto vai para esse viés. Se eu não uso tal termo correto, eu estou sendo preconceituosa. Se para eu ser politicamente correto, eu tenho que contratar, eu tenho que ter as pessoas nessa condição. Tem que ter essas pessoas nessas condições. Sim, precisa, e é muito necessário, precisamos dar cada vez mais oportunidades para todos. Mas quando isso é só da boca para fora e só marketing, não vale. O marketing é muito bonito e é através da representação e de se vendo nas redes e nas mídias e tudo mais que tu vai conseguir se ver pertencente. E eu tenho usado as redes sociais, os meios de comunicação para levar informação, sim, mas quando o marketing é um marketing falso, só para fazer de conta que está incluindo, também não é legal, sabe? Então é nesse sentido que eu digo que o politicamente correto e o marketing às vezes tem falhado. Mas quando é uma coisa genuína e faz parte daquela pessoa e daquela instituição, daquele ambiente, beleza. Agora, quando é só para ganhar pontos para si e não ter o outro lado pensado, de fato,
aí não sei se vale a pena, né? Então, outra coisa que essa data e esse período da ONU foi feito para justamente mostrar o valor que nós temos e a verdade, as necessidades que nós precisamos, as habilidades e as experiências, nossos direitos, nossas habilidades como qualquer pessoa, né, que serão respeitados. Quais os objetivos desse Dia Internacional? É envolver as pessoas com deficiência em suas organizações, celebrar nossa experiência e perícia, conscientizar sobre os assuntos de deficiência, promover os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, corrigindo aqui, né, que esse texto também está desatualizado. E uma outra coisa, pessoal, de conscientizar sobre o assunto das pessoas com deficiência, que eu tenho tentado falar de forma leve, mas falo, hoje em dia, pessoal, hoje em dia, aliás, nunca foi, que ninguém está livre de um dia precisar de uma condição diferenciada, porque se você não morrer jovem, você vai se tornar idoso, e o idoso tem as suas condições diferentes. Se você for mãe, você vai precisar alguma coisa diferenciada durante a gravidez, depois para transportar essa criança. Se você se machucar momentaneamente, e fora que ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Desculpa eu falar o óbvio e falar o necessário, mas ninguém está livre. Então, não é desejar para vocês isso, não é desejar isso para ninguém, mas é pensar com essa questão. Então, se eu estiver nessa condição um dia, eu vou poder usufruir da vida como eu usufruía antes de ser pessoa com deficiência ou não? Outro termo que muito se fala, né? Na época da pandemia, todo mundo ficou preso em casa, ficou quase morrendo de depressão e outras situações, porque não podia sair de casa, não podia circular, não podia fazer suas rotinas a mais. E quantas das nossas pessoas com deficiência não podem fazer isso, ou por falta de estrutura, ou por falta de condição, e a condição social não permite, ou por outras situações. Vocês já se pensaram que tem muitos que ficam nessa situação por toda a vida? Outra questão, por vitimismo, capacitismo e por causa que quem são as pessoas que vão educar e conscientizar essas pessoas com deficiência, muitas vezes não querem que essas pessoas sofram, passem por dificuldades, por problemas. Eu legitimo um pai e uma mãe que querem que seu filho não passe por dificuldades. Eu não sou mãe, eu sei que eu estou falando de uma condição que eu não estou, mas um indivíduo, para ele evoluir, ele crescer e ele se desenvolver e ser cada vez melhor, ele precisa passar pelas condições que a vida propõe. Se a vida não está nas melhores condições, o mundo e as coisas que precisam ser melhoradas só vão melhorar quando vê a necessidade, e ainda assim nós vamos ter que lutar muito por isso. Então, quem tem condição de de sair de casa, de trabalhar, de estudar, porque aí também tem as diversas deficiências, de passar pela uma vida como qualquer outra pessoa, vai passar por dificuldade, vai passar por apertos, vai ter problemas, vai ter quedas, mas isso também faz parte da evolução da pessoa, sabe? Independente da questão da pessoa. Então, vamos se colocar nessa situação também. É difícil, não é fácil, cansa, mas como nós ajudarmos para que os próximos tenham uma condição melhor do que nós temos hoje. Outro objetivo desse dia, conquistar oportunidades iguais de pessoas que não têm deficiência, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho graduação, pós, viagens internacionais, muitos cursos, muitas experiências de vida e muitas vezes me baro na questão de não ter a mesma questão salarial do que outra pessoa sem deficiência, com o mesmo currículo que eu ou com um currículo inferior a mim, tendo mais condições. Numa das empresas, porque eu já contei aqui para vocês, não me contratou porque eu tinha um currículo muito bom. Mas como assim? Sabe?
Primeiro que tu pede, no meu pensamento, tu pede para a pessoa, se a pessoa se sujeita a trabalhar naquela função que talvez seja inferior à tua capacidade, aquele salário, porque isso depende da decisão da pessoa também. Uma pessoa com deficiência tem poder de decisão sim, ainda mais se ela é maior de idade. Mas a pessoa tem currículo demais. Como assim, currículo demais? Não era isso que pediam para quando se contrata um profissional, quando se contrata um colaborador? Que aí ele tenha um currículo adequado para tal função ou para outras funções? Então, o que tem por trás disso? Aí nisso, sim, vem a questão também do preconceito e na questão de diminuir a condição que a pessoa pode. Garantir que pessoas com deficiência possam participar plenamente da vida da comunidade. Assegurar que pessoas deficientes tenham voz em programas e políticas que afetem nossa vida. Eliminar a violação dos direitos humanos. Plenamente a vida da comunidade. Não sei se vocês viram o ano passado, quando eu contei para vocês, vou contar de forma breve. Quando eu fui no Planeta Atlântida, eu organizei tudo para estar, só dando exemplo breve, eu gosto muito de usar as minhas experiências para citar, para não falar pelos outros. Fui no Planeta, deixei tudo organizado com o pessoal responsável pelo evento e tive dificuldade para deslocamento com uma agência que me levou e que sabia que eu era pessoa com deficiência, que pagou, que eu paguei, que eu preciso ter os direitos e o mesmo atendimento que outra pessoa com deficiência, que não tem deficiência, desculpa, e eu não tive esse mesmo atendimento, porque pode ter dado alguns atritos, falando brevemente algumas questões de falha de comunicação, mas quando tem um cliente que dá algum problema, a pessoa do outro lado, ou os dois lados, no bom senso, não vão tentar achar a melhor solução para aquele problema que aconteceu, para aquela situação que aconteceu. Não foi o que aconteceu no atendimento que eu tive dessa agência de viagem. O problema ocorreu, aconteceu, pode ter havido falha de comunicação dos dois lados, não vou dizer que não fiz nada, não faltou nada da minha parte, pode ser, né, porque não é só um lado que falha, mas aí tá, aconteceu a falha de não ter tido todas as informações que ela precisava, que disse que precisava. Mas depois que soube tudo que precisava, para mim entender da melhor forma. Por que não foi atrás de tentar resolver isso quanto antes e da forma que ela podia, dentro da realidade que ela tinha? Não fez. Quem resolveu tudo foi eu. Então eu paguei por algo que eu tive meia boca. Outra questão que esse dia é muito importante a gente relembrar, a reabilitação, o acesso, o transporte, a educação, o emprego, a informação e a influência. Todo mundo, pessoal, tem direito ao transporte acessível. Ainda mais transporte público, nós pagamos pelos impostos para ter isso e o atendimento adequado para isso. No meu caso não foi público, mas eu estava pagando e deixei claro o que eu precisava e o que eu não precisava. Outra coisa, educação. Não sou a favor de que todas as escolas especiais sejam fechadas, porque vai da família e vai do indivíduo entender se ele quer ficar estudando na escola regular ou na escola especial, mas o espaço tem que estar livre nos dois ambientes. Quem quer estar numa escola regular, quem quer estar numa escola especial, mas não estar numa escola especial porque a família vai sofrer menos com os problemas que uma pessoa com deficiência sofre. Não. Porque ela escolheu e viu que a qualidade na especial está melhor do que na regular. Mas se for só para não passar pelos atritos e os problemas que passam com essa consciência, não concordo estar numa escola especial. Outra coisa, reabilitação, pessoal. Todos nós, principalmente os maiores de idade e as famílias, somos responsáveis para estarmos na melhor qualidade na nossa independência. O que eu preciso para estar o mais independente possível, mesmo dentro da condição que eu tenho? Sei que fazer tudo o que precisa numa reabilitação e numa questão adequada para cada pessoa é algo caro. O meu custo de vida é bem alto e não ganho para isso. Estou trabalhando, me aprimorando na questão do empreendedorismo e tudo mais para que isso melhore e vou chegar lá, mas é muito caro. Mas nós precisamos ir atrás do que a gente precisa para ter o mínimo de qualidade de vida. E hoje, outra coisa, hoje em dia tem muitos serviços gratuitos de qualidade. Dá trabalho ir atrás de ter isso à disposição, tem que correr atrás de muitas coisas de burocracia, documentação e tudo mais, dá. E tem muitas coisas que a gente não precisaria comprovar, porque já é visto a olho nu,
que nós somos pessoas com deficiência e que dá vontade de dizer para as pessoas que você não está enxergando que eu sou uma pessoa com deficiência, mas a gente paga pelos errados, né? Então, tem que ir atrás da burocracia e tem que entrar dentro do que pede cada exigência para se enquadrar naquela condição de ter a vaga gratuita. A questão do salário, de um salário e meio, acho que é um terço, um salário e um terço, para estar dentro de alguns benefícios, também não considero, não acho correto, porque o custo de vida de uma pessoa com deficiência, todo mundo tem custo de vida, que eu não acho que é o ideal, né? Os gastos, mas o custo de vida de uma pessoa com deficiência é muito alto também. E aí dizer que vive com salário um terço, e ainda mais contando com o salário de toda a família, não, né? E outro, o benefício é da pessoa, não é da família. Então, o que tem que ser visto é o salário que a pessoa com deficiência ganha. Se ela ganha o salário mínimo, ela já se enquadra dentro de muitos benefícios. Não tem que ficar olhando a renda da família. Claro que isso aconteceu e essas regras foram colocadas, porque tem muita gente que se beneficia de forma errada. Ali no período da pandemia, dando mais um exemplo, quantas pessoas se aproveitaram da ajuda que o governo deu para quem não tinha condições ou que não estava ganhando, sabendo que não precisava, né? Mas, né? E depois aí, às vezes, só deixando um adendo meu, que às vezes a gente reclama da nossa vida política, dos nossos políticos, mas os nossos políticos representam a realidade de muitas pessoas, né? Então, só para deixar essa questão aqui, então, muitas vezes a gente está representado pelo que é a nossa sociedade, não todos, mas sim. Outra questão, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, falando também importante para explicar as diferenças das deficiências, explicando o que é deficiência, que a deficiência não é uma doença, como uma outra condição que aconteceu aqui comigo no casamento que eu falei para vocês, tudo mais. Se eu não contei no próximo programa, eu vou falar mais detalhadamente. Encontrar soluções para resolver e facilitar a vida dessas pessoas. Os direitos que são iguais para todos também são para nós, né? Aí as leis, as prevenções, como prevenir para não ser uma pessoa com deficiência, ou como prevenir para diminuir as lesões e as características da sua deficiência, porque eu sou uma pessoa com lesão medular alta e uma deficiência grave, mas em função dos cuidados que eu tenho comigo mesma, meu autocuidado, eu estou hoje com uma característica de lesão leve, não alta, baixa. Então, só para vocês verem o quanto nós também somos responsáveis por isso mesmo. A equiparação de oportunidades, né? A reabilitação, a conscientização da sociedade, a mudança de atitudes, os paradigmas, direito sim, caridade não, planos de ação de como melhorar como existe plano de ação de uma cidade, de um país e do mundo, a cada 10 anos ou cada 20 anos é remodelado ou ao longo desse caminho, para nós também precisamos de ideias que se tem para ação, porque sem ter ação nada muda, né? E de ter líderes e pessoas responsáveis que queiram fazer essas mudanças, fazer eventos, fazer leituras públicas, fazer várias atividades que mostrem a nossa condição, a nossa capacidade e de diversas maneiras. Como eu levo através do esporte, através da cultura, através da fala, vocês podem levar de diversas maneiras. Demonstrações públicas, criação de eventos, publicidade, usar a mídia, mas usar a mídia de forma consciente, né? Contar a história, a evolução local, mundial, as estruturas e atitudes da sociedade, né, perante algum problema, né? Entre outras situações, usar as mídias alternativas, a palavra escrita, a palavra falada, os acessos para todos, né? Que não vai dar tempo de falar tudo aqui, porque nós já estamos finalizando. As violações dos direitos humanos, que muitas vezes acontecem não só para as pessoas com deficiência, mas para eles, pessoas, né? Então, quanto isso, acessibilidade, tanto na moradia, no transporte, na educação, no emprego, em todos os lugares, a importância de ter conhecimento e de saber seus direitos e seus deveres, não só os direitos, né? A visão global sobre esse assunto, saber diferenciar, como falei, discriminação, segregação, né? Tudo isso que a gente falou é muito mais,
Outra coisa que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas que vocês pesquisem, e não só isso que eu falei, ou entre outros assuntos, a história de alguns países, como evoluiu, como acontecia no Afeganistão no ano passado e agora atualmente. Óbvio que alguns países ainda estão longe do ideal, mas a Alemanha, como era no passado e como é hoje, o Camboja, Salvador, Bélgica, Bósnia, Filipinas, a Grã-Bretanha, Japão, Grécia, Holanda, Malásia, tem umas histórias muito interessantes para você conhecer o quanto evoluiu, o quanto mudou em relação a isso, porque também mudou e evoluiu muito, né? As organizações pertinentes a pessoas com deficiência, Disabled People International, Impact, Inclusão Internacional, Reabilitação Internacional e o World Blind Union e o World Federation of the Deaf são alguns dos temas, algumas indicações bibliográficas que eu sugiro para vocês procurarem. Quem não entendeu tudo porque está em inglês, me procure, me mande aqui no direct que eu respondo para vocês. Também tenho Disabled Awareness in Action, Disabled People International, né? Tenho N citações e posso passar muito mais para vocês, só me procurem. E no programa de hoje é isso que nós abordamos de forma bem simples, rápida, mas querendo mais uma vez, só me procurar. E no próximo programa continuaremos entre esses e outros assuntos e talvez com convidados. Voltamos na próxima semana. Roberta, ascoltami.